E aí pessoal, estamos de volta e hoje nesse vídeo vamos fazer um quiz matemático, que é esse que nós temos aqui na tela. Vamos fazer uma divisão com dois números no dividendo. E para isso acontecer, vamos utilizar o bloco junte, que no Excel é o concatenar. Então já sabe, inscreva-se, deixe o like e compartilhe aí com seus amigos, com outros professores que você tenha, beleza? Então vamos lá. Então o que nós vamos precisar para fazer? Nós vamos fazer uma divisão. Então como que funciona a divisão? Ela tem o dividendo, vamos desenhar aqui, né? Então como que ela funciona? Ela tem um número que fica aqui, que é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Nesse vídeo, o que iremos fazer é a divisão, no qual o quociente vai ser números inteiros, perfeito? Até porque esse aqui vai ser um vídeo assim, voltado mais ali para professores que querem instruir as crianças ali de 7, 8 anos, né, que estão aprendendo a fazer a divisão, vão fazer com números inteiros, perfeito? Primeiro, vamos criar nossos sprites. Aqui recomendo você ver o último vídeo, que é esse que está aqui no card, para você aprender como que faz esse ator que eu vou importar, beleza? Já justamente para ganhar um pouquinho de tempo. Vou excluir essa programação aqui que eu fiz, apesar que vai ser essa mesma, tá? E aqui eu só vou fazer uma alteração, e o último dígito aqui, ao invés de 10, ele vai ser o 0. Vamos alinhar ele. Por que eu não peguei no Scratch os atores com os números que já tem aqui, né? Vou mostrar a diferença para vocês. Então aqui, ó, tá vendo? Ele só tem esse número. Se eu quisesse fazer todos os 10 algarismos, eu teria que importar as 10 fantasias aqui. E eu não conseguiria fazer do jeito que eu quero. E aqui eu fiz um sprite com 10 fantasias. Então, como eu falei, vê o último videozinho meu lá, para vocês entenderem como que eu fiz isso aqui. É facinho. Agora que importamos aqui o nosso ator, vamos começar criando as variáveis. E essa situação do aleatório, é necessário, é obrigatório ter as variáveis. Quais variáveis que eu vou criar? Eu vou criar a variável para dividendo 1, que vai ser o primeiro dígito. Dividendo 2 para o segundo dígito. O divisor. Também aqui, uma que eu vou chamar como acertou, para definir, para dar resposta na que eu acertei. E também uma que errou. Por que eu não vou colocar aqui o bloco do quociente e do resto? Primeiro, porque eu não vou utilizar o resto. Não vou colocar ele ali, o que vai ter como final da divisão. E o quociente, ele vai ser um cálculo que vai ficar atribuído na memória. Aqui, vamos deixar todas essas variáveis invisíveis. Não vamos precisar que elas fiquem à mostra. Vamos colocar aqui os atores. Então, eu já tenho o ator para o primeiro dígito. Vou duplicar ele. Vai ser o ator do segundo dígito. Só mudar aqui o nome para poder facilitar a posição dele. E o ator que vai ficar para o divisor. Agora vamos organizar todo mundo aqui, né? Vamos criar agora aqui também aquela barra, aquele símbolo da divisão. Vamos lá pintar. Vamos fazer aqui a nossa barrinha. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou girar ela aqui. Vou colocar um pouquinho. Vamos agrupar. Vai ficar um elemento só. E mudar a cor dela para não ficar ali vermelho, né? De azul. Vou mudar um pouquinho o tamanho aqui dos nossos atores para não ocupar tanto espaço na tela.
Para que eles fiquem alinhados, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar a referência o primeiro, né? A altura dele no Y é 64. Então, vamos ver o outro aqui. Ó, minto, está no 66. Então, o segundo está 65. Vamos mudar para 66. E o terceiro aqui é 64. Deixar em 66. Então, está todo mundo devidamente alinhado. Agora, vamos importar outros dois atores aqui para poder fazer a interação. Vamos pegar o próprio Scratch. E um outro ator que vai ser... Pronto, já tenho todos os elementos, atores que eu irei precisar para fazer. No Scratch, é nele que eu vou colocar para a gente toda a programação. Os outros irão funcionar com o comando Broadcast. Se tiver dúvida de como é o Broadcast, veja esse vídeo aqui, que está no card, que tem um material bem legalzinho explicando como ele funciona. Então, no gato, nós vamos colocar de início o bloco de aparência diga. Vamos também precisar do mude variável. Então, lá em variáveis, mude variável. E aqui dentro, nós vamos pegar o aleatório. O bloco que nós também iremos precisar de eventos é quando a bandeirinha for clicada. Então, quando a bandeira for clicada, eu quero que ele faça a pergunta. No caso aqui, né, pegando, vou deixar os dois feitos aqui que eu utilizei no vídeo, tá? Que vai estar dizendo lá, vamos ver se você consegue responder essa pergunta. E o outro, próxima pergunta. Então, quando a bandeira for clicada, ele vai fazer isso aqui primeiro. E aqui vai ficar depois no loop de repetição. Então, como que vai ficar? No mude a variável, ele vai ser aleatório. Por quê? Eu quero que ele escolha esses números de forma aleatória. Então, quando eles definir um número aqui, o número que for definido, ele vai alimentar a variável. Então, como eu tenho 3 elementos, vou precisar de 3 blocos desse aqui. Esse primeiro vai receber o div1, o segundo o div2 e o terceiro o divisor. Então, quando for apertado, aqui não aconteceu nada, mas no sistema ele já definiu um número e mostrou na variável, e colocou na variável. Vamos ver aqui, ó. Então, clicar de novo. Perfeito? Feito essa parte, vamos para o Broadcast. O Broadcast, ele está aqui em eventos. E vamos colocar, transmita a mensagem. Depois que ele escolheu os números, eu quero que ele transmita a mensagem para os outros atores. Qual vai ser a mensagem que esses outros atores vão receber? Então, vamos lá, aqui no primeiro. Vou colocar aqui, ó, quando receber a mensagem, eu quero que repita. Aqui eu vou definir como 15 vezes, para poder mostrar os números mudando diversas vezes. Como eu quero que os números mudem, então eu preciso que ele mude a fantasia. Tá vendo que está fixo aqui, ó? Para poder escolher. Então, como eu quero que ele fique escolhendo 15 vezes a fantasia aleatória, lá no operadores, vou pegar o aleatório.
eu quero que ele defina. Como esse é o primeiro número, eu não posso escolher o 0. Tá? Porque pode dar erro na minha conta. Então, ao invés do meu aleatório ser do 1 ao 10, será do 1 ao 9. Por que 9? Pense que o lugar desses números fossem letras, tá? Esse número que está aqui em cima identifica a fantasia. É esse número que vai ser escolhido aleatório. Depois que ele escolher esse aleatório, qual é a jogada? Como que eu vou fazer que esse número seja igual a esse? Aqui, ele vai escolher aleatório um número, não me importa. Só que eu quero que aqui seja o número igual o que foi escolhido aqui. Para isso, eu vou pegar esse mude a fantasia e aqui eu vou lá em variáveis e vou atribuir. Esse aqui é o divisor 1, eu quero o divisor 1. Então, quando aqui rodar um número, quando esse número foi escolhido, aqui, por exemplo, escolheu 4. Esse número 4 vai ficar dentro da variável div1. E aqui na fantasia ele vai fazer a mudança dele toda sem nenhum problema. Só que no final não importa. Por exemplo, isso aqui apareceu, ele escolheu 8. Depois que ele sair do loop e entrar para cá, a próxima linha de comando vai pedir para que ele mude a fantasia de acordo com o número que está na variável. Deixa eu ver aqui. Está? Pronto, apareceu 7. Vamos ativar aqui, ó, 7. Mais uma vez. Agora eu vou replicar para os demais. Eu vou segurar. Deu uma balançadinha aqui o ator, tá vendo? E vou soltar. Esse ator aqui é o div2. Então aqui eu vou tirar e colocar o div2. Vou pegar essa mesma programação, colocar aqui no outro. Esse outro é o divisor. Então vou tirar aqui e colocar divisor. Agora dessa vez, todos os três irão funcionar. Opa, o 0 apareceu. Vamos ver o que eu fiz de errado. Excluir aqui que é mais fácil. Perfeito. Já temos a nossa aleatoriedade feita aqui. Tá, pessoal? Aqui é o ponto alto desse vídeo. Nós vamos manipular a variável. Para isso, nós vamos precisar do comando junte. Aqui, para você entender como essa parte funciona, veja esse vídeo que aparece no card sobre os tipos de variável. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ele transmitiu a mensagem. Agora eu preciso que ele espere um tempinho, só para efeito de estética, vamos dizer assim. E vamos agora manipular a variável. Para que apareça a barra aqui embaixo de pergunta, nós vamos em sensores e vamos precisar do bloco pergunte e também o de resposta. Então, qual vai ser a pergunta? Eu quero que ele diga 33 dividido por 3. Aqui, se vocês perceberem, é 3 e 3. Bom, o número só vai ficar diferente. Então aqui, como vocês perceberam, temos 3 algarismos diferentes. Ele está tratando cada variável como um número. Ele não está lendo 13. Ele está lendo 1 e 3. Aí, para isso, eu vou precisar, lá em operadores, pegar o bloco junte. Então, o que acontece? String, se eu digito 1 ou faço literal o número escrito 1, o M, é uma string.
Mas aqui no Scratch, se o número se a string está numeral, ou seja, digitado como está aqui, eu consigo manipular como se fosse um tipo de variável de número. Então, o que eu vou pedir para ele? Ele junte 1 e 3. Então, eu vou pegar aqui as variáveis nessa ordem, ó. O divisor 1 e o div 2. Eu quero que ele diga isso daqui. Então, por exemplo, vou colocar aqui embaixo, né? Só para ilustrar. Ah, tá. Já achei meu erro aqui, tá, pessoal? Além de ter excluído lá, mas é aqui, ó. Primeiro aqui, né? E só tem 9 números. Então, 1 ao 9. Essa fantasia, eu preciso do 0 para poder falar que é 10, 20, 30, né? Então, preciso alterar também aqui. Alterei. O segundo ator, aqui vai até 10. Lá no gatinho também altero até 10. E o divisor. E o divisor também, ó, ele tá aqui o 10, né? Vamos tirar o 10 porque não dá para dividir um número por 0. Então, do 1 ao 9, perfeito. E aqui vamos alterar. Aqui eu posso deixar do 1 ao 9. Mas se eu quiser deixar de uma forma mais simples para as crianças, assim, pô, você tá com uma criança de 8 anos, nem meu filho. Fazer divisão por 9, por 8 vai estar complicado para ele. Então, posso definir aqui o 3. Então, isso aqui a gente pode definir até como o grau de dificuldade. Então, achamos o nosso bug aqui que apareceu. Então, aqui, ó. Então, vamos rodar aleatório. Então, ele tem aqui, ó, variável 3 e variável 4. Só que como eu pedi para juntar os números, ele está lendo 34. Perfeito? Essa é a jogada do junte. Só que é o seguinte, temos essa parte aqui. Já definimos o nosso dividendo com 2 algarismos. Eu quero que ele junte esses divisores. Vou dar um espaço. Vou escrever dividido por mais um espacinho. Vamos pegar mais outro desse bloco. Vamos colocar aqui dentro. Sair para cá. Aqui vamos colocar a variável divisor. Como que ficou? Ele vai juntar esses 2 algarismos, 34, com esse texto e com o divisor. Então vai ficar 34 dividido por 1. Aqui, ó, vamos dar um clique. Apareceu aqui embaixo, ó, 34 dividido por 1. Vamos colocar lá na pergunte. Olha lá, 34 dividido por 1. Então essa foi a primeira manipulação que nós fizemos de variáveis. Peguei variáveis separadas, concatenei, ou seja, juntei essas variáveis e fiz um texto. Qual é o nosso próximo passo? Nosso amiguinho aqui, ele vai responder. Já que eu fiz uma pergunta, preciso da resposta. Aqui nós vamos pegar esse mude, a minha variável, e vamos colocar aqui, ó, esse que já tem aqui, essa variável que já aparece, tá? A minha variável. Então a resposta que eu defini, que vai estar armazenado nessa primeira variável, vai mudar para essa daqui. Então, quando isso ocorrer, vai aparecer a barrinha aqui, eu vou digitar a minha resposta, ela vai alterar. Feito isso, lá em eventos,
eu vou criar mais outro broadcast. Dessa vez aqui eu vou dar como nome M2, simplificar, é a mensagem 2. Essa mensagem 2, quem vai receber é esse nosso ator. Então, quando ele receber a mensagem M2, eu quero que ele diga a resposta que eu defini. E vou dar, voltando aqui no gatinho, vou pedir para esperar 3 segundos. Como falei, mais ali por questão de estética, para poder dar aquela ar de apreensão, tá? Tá feito aqui. Então, só testar essa parte. 210. Ah, tá. Já achei aqui o porquê que tá aparecendo isso, tá? Eu preciso definir o seguinte, né? O número 0 aqui, ó. Acho que achei aqui onde está dando meu erro aqui, porque está aparecendo 210. Vamos ver aqui. Primeiro, porque assim, se eu quero que aqui seja o número 0, eu preciso definir que exista um número 0. Só que aqui eu não posso definir que apareça o número 10. Então aqui é 9. Entenderam? Vamos ver como que também está na fantasia lá, né? Na fantasia aqui, eu posso deixar aparecer o 10, porque a fantasia 10 é o 0. Então, aí, para quem quer saber a questão de bug, né? Fazer a questão de verificar erros, é essa situação. Você vai lá, ver o erro, tentar pensar e identificar onde ele está. Então, nós temos aqui, ele vai fazer o aleatório dele, definir o número, 27 dividido por 2. Abrir o bloquinho aqui para poder responder. Vamos colocar qualquer número aqui rapidinho. Ele transmitiu a mensagem e falou. Perfeito, até aqui está tudo em ordem. Vamos voltar ao código. Como aqui é uma pergunta, uma resposta, eu preciso de um teste. E o teste, nós vamos precisar usar o bloco C, então, e às vezes o C, então, se não. Nesse caso, vou usar o C, então, se não. Esse espacinho aqui é para fazer o teste lógico. Então, aqui nós vamos usar o bloco de comparação relativa. No caso aqui, o igual. O que eu quero que ele faça? E que ele compare qual teste que eu quero que ele faça. Se a minha resposta é igual ao resultado desta conta. Agora nós vamos fazer essa conta aqui. Para isso, como que vai ser a conta? Se é uma divisão, bloco de divisão. Se eu quisesse fazer todo esse programa como multiplicação, divisão, basta mudar esse bloco aqui. E no lugar onde está dividido, colocar a soma, a multiplicação, a subtração. E se atentar a algumas regrinhas que possam ocorrer ali depois, tá? Outro bloco que eu vou precisar depois, então o que vamos precisar agora? Mais uma vez, vamos manipular a variável. Vamos pegar o junte. E o que eu quero que ele junte? Em variáveis, o primeiro dígito e o segundo dígito. Então, nesse momento, ele está entendendo o que é 27. Divididos pelo meu divisor. Como eu mencionei, eu quero trabalhar com números inteiros aqui no quociente. Então, se esse número aqui tivesse dado a resposta for 13,5, não quero que apareça 13,5. Quero que apareça 13, já que estou fazendo um cálculo aqui para números inteiros, para as criancinhas ali que estão começando a aprender a divisão. Aqui em operadores, eu vou pedir para arredondar. Mas não vou usar esse arredondamento aqui. Vou aqui em módulo. E aqui, ó, eu vou pegar a opção arredonde para baixo. Então, se o resultado dessa divisão for 3,9, 3 é o número inteiro.
Existem outras formas de fazer, mas essa aqui é o mais simples, sabe? Então, feito esse teste... Aqui. Então, se minha resposta for igual a essa conta, se for verdadeiro, eu quero que diga parabéns. E se tiver errado, aqui eu quero que ele diga que pena, você errou. Tá, mas se ele errou, como que eu vou falar para ele também falar qual que é a resposta correta? Eu vou precisar desse bloco aqui de novo. E mais uma vez, iremos manipular a string. Vou pegar aqui o junte. E para simplificar a nossa vida, já vamos pegar aqui o resultado da conta. E aqui vamos colocar um texto, né? A resposta correta era assim. Então aqui já fez a conta e já definiu qual o quociente. Esse mesmo número que aparece aqui vai aparecer aqui embaixo. Vamos verificar agora mais uma vez como que está a historinha. 51, 51. Parabéns. Vou fazer mais uma vez, agora vamos ver para errar. E 2. Perfeito. Então aqui está feito o teste. Uma pergunta. Mas como eu falei, o negócio aqui é um quiz. Então, quiz eu preciso que tenha mais de uma pergunta. Então, para isso, vamos pegar o bloco repita. Aqui no controle, temos o repita e vou pedir para que repita 10 vezes, como já está aqui, mas poderia colocar 5, enfim, a quantidade que você quiser. Agora, para incrementar, podemos dizer no final, já que tem 10 vezes aqui, como que ele vai saber quantas ele acertou e quantas ele errou. Nós vamos usar aquelas variáveis que criamos aqui, né? O acertou e o errou. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir que ele adicione 1. Então se eu acertei, eu quero que ele adicione 1, minha variável acertou. E se ele errou, eu quero que adicione 1 a errou. Outra vez que eu acertar, vai fazer um ponto. Toda vez que eu errar, vai mostrar um erro. Depois de 10 perguntas, vai falar, olha, você acertou tantas, você errou tantas. Então, vamos agora colocar também essa frase final. Depois de tudo isso aqui que aconteceu, ele dê, vamos dizer assim, a minha nota. Então, tem que ficar fora do loop aqui. Vamos mais uma vez manipular as variáveis. Então, pegue o bloco junte. Agora eu preciso que ele fale. Eu acertei tantas e errei tantas. Então vamos lá. Como vamos escrever aqui? Primeiro, a primeira parte da frase é: você acertou um total de 3 pastéis. Vamos pegar o junte. Vou colocar aqui. Então, eu acertei, ele acertou um total de. Lá em variáveis, vamos pegar o acertou. Vai dizer, você acertou um total de 5. E errou. Vamos pegar aqui mais outro dessa. Aqui, ó. Aqui dentro.
e você errou. Aí vamos lá em variáveis novamente. Pega a variável erro. Vai ficar mais tempo poder aparecer toda essa frase, que ela vai ser longa. Vamos deixar aqui 4 segundos. E aqui para quebrar, né? Que temos aqui fora. Próxima pergunta, vamos colocar aqui a interação, dá para falar que já é a próxima, né? Então você pode pensar que está na mesma ainda. A partir do momento que nós colocamos adicione, bloco de adicione 1 a variável, uma coisa importante, são 10 perguntas. Vamos dizer que eu acertei as 10. Aí vou recomeçar. Quando eu recomeçar e for fazendo os acertos, e vamos dizer que eu acertei 5. Ele no final vai me falar que o meu resultado que eu acertei 15. Por quê? Porque eu não pedi para zerar as variáveis. Então ele vai entender, vai sempre continuar adicionando, porque eu não saí dessa tela desse jogo. Então o que eu tenho que fazer aqui em cima? Em variáveis, colocar 2 blocos desse mude. Um deles acertou e o outro errou. Então mude para 0. Então toda vez que a bandeirinha for clicada, não importa o resultado que eu tive na rodada anterior, ela vai mudar as variáveis para 0. Vamos testar? Aqui eu não vou fazer conta, só vou colocar os números que vier, só vou responder as que vier facinho, tá? Perfeito, já deu a resposta. 76 por 2. Quanto que é isso? Agora eu vou acelerar, só para poder definir o que acertou e quanto errou, tá, pessoal? Para vermos como que ele vai apresentar a resposta lá, dando o resultado de quantas eu acertei. E tá aí. Você acertou um total de 5 e errou 5. Ficou grudado ali, né? Então eu volto lá no meu texto, né? Aqui, ó. Aqui que tá grudado. Então eu dou mais um espacinho aqui e pronto. Então esse aqui foi o quiz matemático que nós fizemos, né? Como eu falei, nesse bloco foi utilizado a manipulação de variáveis, utilizar as variáveis, transformar em texto, de texto para número e fazer os cálculos. Aqui, como eu disse, se você quiser fazer multiplicação, basta pegar todo esse contexto e no lugar aqui colocar o operador de multiplicação, ou subtração, ou adição. E aí, é claro, né, alterar esse símbolo que está aqui. Você tem que alterar essa parte, nessa que você consegue fazer os outros elementos. Perfeito? Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like, compartilha aí, comenta o que você também achou dessa aula. E até a próxima. Tchau, tchau.